Fala, meu povo do movimento, eu sou Helder Santos e estamos aí para mais um vídeo. Galera, eu tô falando aqui diretamente de algum lugar da cidade de Odense, preso no engarrafamento. Então, resolvi gravar esse vídeo porque, né, é o que tá tendo para fazer aqui agora. E esse vídeo, galera, eu vou falar um pouquinho aí sobre a minha experiência, né, me preparando para uma maratona que vai acontecer em 2 semanas. Então, eu tô treinando aí, galera, há cerca de praticamente 6 meses aí que eu resolvi treinar um pouco mais forte, de fato, corrida. Sendo que eu já corria antes. Então, eu já corria recreativamente, né? Vamos colocar assim. Cerca de 5, 10 quilômetros, às vezes 2 vezes por semana. E eu sempre treinei bastante. Capoeira, musculação. Treino também crossfit uma vez na semana. E teve algumas coisas que eu percebi em relação principalmente aí à alimentação. E esse vai ser até o tema desse vídeo, falar um pouco aí sobre a questão que as pessoas acham que se você correr, você vai emagrecer. Então, é uma coisa assim muito, talvez até controversa, porque eu fiz o teste recentemente e correndo bastante, galera. E quando eu falo bastante, é bastante mesmo. Então, tinha semanas aí que eu tava correndo. A minha média de corrida na semana era 30 quilômetros, né? Sendo que tinha semanas que eu corria mais que isso. 40 quilômetros, por exemplo. Semana passada eu corri 40 quilômetros. A semana que passou eu corri, se eu não me engano, 15 ou foi 20. Mas antes disso eu corri cerca de 45 a 50 quilômetros. Então, essas últimas semanas aí eu tenho corrido bastante. E uma coisa que me chamou a atenção foi que praticamente eu não perdi peso. Então muita gente fala que se você correr você emagrece, blá 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 blá, se você andar emagrece. Não, você não emagrece simplesmente por correr. Você obviamente você ajuda, né? Com as questões das calorias, mas a quantidade de caloria que você perde é irrisória comparada à quantidade de calorias que a gente consome num dia, né? Um hambúrguer, um pão, uma batata frita. Então, o nível de calorias são tão grandes que fica até meio que impossível você conseguir conter essa quantidade de calorias se você não tem uma dieta adequada. E eu fiquei até um pouco preocupado, né? Que muita gente disse, não, que se você correr bastante, você vai perder musculatura, blá 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 blá, uma conversa fiada. E eu praticamente, eu posso até ter perdido alguma musculatura por isso, né? Mas eu visivelmente não vi nada de perca em relação a perder musculatura, né? Perder peso. Então, se você combinar, se você está pensando, né, em fazer uma maratona ou está preocupado que você vai perder muito peso ou você vai perder musculatura, não é bem assim, né? Porque se você manter uma alimentação focada aí, né, em proteína, uma alimentação proteica, se você continuar fazendo seus exercícios físicos de musculação, né, exercício de força, pelo menos aí uma vez ou 2 na semana, você não vai ver muito a perca de músculo, que foi o que aconteceu comigo. Então eu estava correndo bastante esses últimos dias e eu não vi muita diferença, principalmente a perca de peso. O que até me surpreendeu, né? Porque eu imaginei que eu ia ficar bem magro por causa essa quantidade de vezes que eu estava correndo. Só que um detalhe, galera, como eu sabia que eu estava correndo mais, eu estava me permitindo comer mais coisas que eu queria comer, né? Então eu acho que esse aí foi o maior, talvez, não seria nenhum erro, né? Mas foi o maior fator decisivo aí que fez com que eu não emagrecesse muito. Tudo bem que a minha meta também não era emagrecer bastante, que não ia fazer muita diferença para mim. Então, seria um bônus, né, na verdade, perder perder um pouco de gordura corporal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que
a sua dieta ela vai ser o fator principal na perca de peso. Talvez um treino de musculação ele vai ajudar talvez até mais do que você correr, porque você vai ganhar massa muscular, né? Então os benefícios de ganhar massa muscular mais rápido, correndo você também ganha massa muscular nas pernas, tá, galera? Muita gente acha que não, mas você ganha um pouquinho de massa muscular nas pernas também. Mas a questão da musculação é que você foca outras partes do corpo, então tem uma concentração maior, né, de força, variação maior, braços, perna, ombro, abdômen, tudo mais. Então é uma combinação. E se você conseguir combinar de fato, né, musculação com a corrida, então você vai ter ganhos muito maiores, né, em relação à perca de peso. E depois que eu percebi de fato, né, que eu não estava emagrecendo nesses últimos tempos aí realmente eu falei, vou voltar para minha dieta normal, né? Vou ter que começar a cortar mais das coisas que eu tava comendo com mais frequência, né? Pão, às vezes eu comia um bolo, um salgadinho assim, mas não é muita frequência não, tá, galera? Quando eu falo assim que eu tava comendo mais, a maioria das coisas também era mais nutritiva também, né? Consumindo mais whey protein, consumindo mais coisas que também são calóricas, né? Comendo mais em geral, né? Comidas normais, mais feijão, mais arroz, mais macarrão. Esse tipo de comida aí. Não é que eu tava comendo tanta besteira assim, né? Que geralmente isso já saiu até do meu cardápio, né? Muita coisa que eu comia antigamente, biscoito recheado, eu comia na adolescência, né? Salgadinho eu como de vez em quando. Chocolate também, não sou de comer. Doce, não como doce assim, é uma vez ou outra na vida. Então, a minha dieta hoje ela está muito mais equilibrada em relação ao que eu era há anos atrás, né? Então, quando eu falo comer mais, é comer mais as coisas que eu como em geral. Porque hoje em dia eu tento fazer uma limitação, né? Uma limitação de calorias no geral. E aí, quando eu comecei a diminuir de fato as calorias junto com o treino de corrida, então eu percebi que já fez uma diferença muito grande em relação à perca de peso. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês aqui é que só a corrida em si não vai levar você muito longe em relação à perca de peso, né? Então você vai ter que controlar aí o que você come. Às vezes você só precisa só diminuir a quantidade de comida. Se você comer as mesmas coisas que você come hoje e diminuir a comida, você já vai ter uma diferença aí calórica matemática, né? Então, isso daí já vai te ajudar bastante. E outra coisa também em relação a isso é o cansaço físico. Quando você começa a correr muito, o desgaste físico é muito maior. Então eu acabei também que fazendo pausas maiores, né, em relação a treino. Porque quando eu fazia só a musculação normal, né, na época que eu faço só a musculação normal, eu não tinha tantas pausas assim. Mas quando você corre 25 quilômetros, que já é mais de meia maratona, né, até a própria meia maratona, 21 quilômetros, e aí quando você corre 30, você não tem como fazer exercício no dia seguinte. Você não tem como fazer exercício de força. Então até os exercícios de força acabam se tornando aí limitados, porque eu não tô treinando até a falha. Porque se eu treinar até a falha, eu não vou conseguir correr direito, entendeu? Vai sugar as energias. E aí tem toda uma questão aí de saber o jeito que você vai treinar, de priorizar os dias do treino, né? Os dias que você está mais descansado, quando você quer fazer um longão aí, né, que é a corrida de longa distância. Então, galera, esse vídeo aí é só um lembrete de que a alimentação tem que ser a sua prioridade. Tudo bem que treinar, na verdade, né, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: você treinar, você vai ver resultados, obviamente, mas se você só treina, tô falando da corrida, tá? Porque musculação é outra coisa, você vai ganhar músculo independente, né, de estar comendo besteira ou não. Obviamente você vai ganhar mais músculo se você comer mais proteína e tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: você não vai emagrecer tanto. Inclusive eu conheço pessoas que correm, né, frequentemente e não emagrecem de jeito nenhum, porque a alimentação não está condizendo com a quantidade de vezes que você está correndo, né? Então você está correndo muito, mas você está consumindo muita caloria, porque às vezes quando você corre, você fica com mais fome, né? Então você acaba comendo mais comida. A mesma coisa do exercício, você vai para academia, às vezes você fica com mais fome.
acaba consumindo mais conteúdo, mais comida, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí se você quer ver resultados maiores. E, inclusive, galera, isso está se tornando até uma febre nas redes sociais. As pessoas estão abordando muito mais, né, a questão de comidas saudáveis, né, a questão de comidas proteicas. Inclusive aqui na Dinamarca, eu vejo que está indo muito para esse lado de alimentos proteicos, né? Então, hoje em dia você vai no mercado e você já encontra quase todos os tipos de alimentos proteicos aí. Inclusive eu estava consumindo recentemente aí um queijo proteico, um queijo com menos gordura, né, mais proteína. Tem também aí iogurte, né, proteico, fora o shake normal, né, whey protein proteico. Então tem tendo muita coisa aí, doces proteicos. Então tá virando meio que uma tendência aí. Eu acho que no Brasil essa tendência vai começar a chegar mais forte e já tá chegando, né? Eu tinha, na verdade, anunciado isso anos atrás. Eu tinha falado num vídeo sobre isso, sobre como a sociedade está se moldando por esse lado aí, justamente por causa dos tal influencers fitness, né? Então isso vai ser uma tendência aí mais e mais aí. Nos dias você vê mais alimentos proteicos e mais alimentos saudáveis, né? Inclusive surgiu uma nova lei no Brasil aí, né? Que as empresas têm que colocar nos rótulos que os alimentos elas são ricos aí em gordura saturada, rico em açúcar. Então isso aí já é uma tendência, né? Dessa coisa aí do movimento de comer mais saudável, né? Então, galera, no mais é isso aí. Eu não vou prolongar esse vídeo não. Foi só um vídeo aí falando sobre um pouco aí da minha experiência, tá? Então tô dando aí uma demonstração, né? Falando aí sobre a minha experiência em relação a prática, né, excessiva aí de corrida, né? Que não influenciou tanto na perda de peso. Se eu consumir, se a pessoa passa, né, a consumir mais calorias. Então, deixa nos comentários aí se você tem uma experiência parecida. Eu sei que muita gente aí treina há bastante tempo, faz academia e não vê muitos resultados, né? Talvez, galera, essa seja aí um dos fatores, né? Então, deixa nos comentários aí a sua experiência em relação a treinos, né? Em relação a ganho de massa muscular. É muito importante que você deixe comentário aí. Pode até ser qualquer coisa. Deixa aí um joinha nos comentários aí, porque essa é a única forma que eu tenho de fazer o canal crescer. E a outra forma, galera, é você se inscrever no canal e dar o like. Então, galera, no mais, é isso aí. Até a próxima. Fui!